Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo muito bem. Tá bom assim? Nós vamos hoje iniciar, aliás, iniciar o socialismo científico. Ele já foi falado, já foi dito, a sua abordagem, a sua característica. Ele vai surgir, esse socialismo, essas novas doutrinas vão surgir. Nós estamos no conteúdo do 8º ano, hein? Não esqueçam, conteúdo do 8º ano. E essa conjuntura, esses movimentos, essas doutrinas estão surgindo agora, em pleno século XIX, com o objetivo de tentar diminuir a exploração que ocorre a partir da segunda etapa da Revolução Industrial. Quando é, professor, que acontece essa segunda etapa que o senhor mencionou agora? Isso acontece a partir de 1830, é a segunda etapa. E como a conjuntura política, a conjuntura econômica, ela passa por uma transformação na Europa, eu já mencionei isso, não é? Em 30, a segunda etapa. 15 anos antes, foi a queda do Império Napoleônico na Europa. Então, a Europa estava num processo de mudanças, de transformações gigantescas. E aí surge esse movimento, essas doutrinas, o socialismo, o anarquismo, como sendo uma solução para aquela sociedade, buscando uma melhoria. No caso específico do socialismo, buscando a melhoria, buscando uma mudança, no entanto, uma mudança com aspectos radicais. O socialismo utópico, nós já mencionamos ele, não é? Ele não quer promover uma revolução proletária, não. Ele quer fazer com que as mudanças possam ocorrer de forma mais tranquila, menos intensa, não é? Em que o povo tivesse uma participação, mas não daí uma revolução proletária como quer o socialismo científico. O socialismo utópico, só para fazer uma breve revisão, não é? Ele vai defender situações em que o governo vai ter que considerar que banqueiros, industriais, todos eram considerados trabalhadores. Em função disso, a igualdade viria com a união de classes. Eles pregam a união, o socialismo utópico. No socialismo científico, não há essa união. Há uma luta entre os trabalhadores e os proletários contra os industriais, contra os banqueiros, contra a burguesia. Não é? E ainda, se você for vasculhar o pensamento, a característica colocada por Saint-Simon, você vai ver que as relações de trabalho, na visão de Saint-Simon, só seriam equilibradas e justas se seguissem uma teoria das ideias, obedecendo à teoria cristã. Então, você observa que há uma mescla de situações em que a religião vai dar um norte a ser seguido, vai dizer como deveria se comportar a sociedade, de que maneira. Então, com isso, nós temos uma situação bem clara de não revolução proletária. Os socialistas utópicos, eles não defendiam. Já no caso do socialismo científico, defenderia sim, defende sim. E hoje nós vamos aprofundar essa questão, observar, verificar situações sobre a luta de classes, a mais-valia, o materialismo dialético. Vamos lá? Essas características serão abordadas
daqui a pouco, e nós vamos entender que essa concepção vai ser muito de acordo com que Karl Marx e Friedrich Engels, que são os idealistas do movimento socialista científico, vai muito diante daquilo que eles estão vivenciando, observando na nova forma de trabalho, vai ocasionar essa situação de discutir, fazendo com que os trabalhadores possam fazer uma revolução, mesmo que essa revolução represente pegar em armas, por exemplo, não é? Pegar em armas. Pois bem, na página 304, nós temos assim: os socialistas utópicos não viveram o período das revoltas liberais de 48, de 1848. Essas revoltas confundiram as análises políticas e estruturais na Europa, mas reafirmaram a força do liberalismo e do nacionalismo. Em contrapartida, por outro lado, a segunda fase de concepção socialista, o socialismo científico, surgiu em meio a essas revoltas, em meio a essas mudanças. Vai ocasionar uma mudança gigantesca. Você vai ter cada vez mais a introdução das máquinas e os trabalhadores, paulatinamente, os trabalhadores, aos poucos, vão ser colocados à margem no sentido sociológico, vão ficar de fora e vão passar cada vez mais a serem explorados. Tá bom assim? Pois bem, o marco foi, como vimos, o manifesto de Karl Marx e Engels, baseado em 4 conceitos: o materialismo histórico, o materialismo dialético, a luta de classes e a mais-valia. Vamos estudar esses 4 aspectos. Aqui ao lado nós temos uma figura, a figura do próprio Karl Marx, representado aqui. Tá bom assim? Aí diz assim: pensador e filósofo alemão, nascido em 1818, foi responsável por conceitos importantes para o socialismo e comunismo, como o materialismo científico e o materialismo histórico. Na concepção socialista científica, todas essas noções e teorias seriam fundamentais para que a sociedade superasse o capitalismo e a supremacia da classe burguesa, que se fortaleceu, viu? Bastante nas revoltas de então. Vejamos, então, o que pregava esses conceitos socialistas. Não é? Então, querendo aí que o socialismo superasse o capitalismo. Materialismo histórico. Diz assim: essa teoria coloca a economia como fator mais importante da sociedade. Ele vai dizer o seguinte, que as questões econômicas sobrepõem a todas as outras. Ou seja, que a questão econômica é mais importante que qualquer outra questão. Ele vai defender o seguinte: quando você está bem economicamente, as outras coisas também vão estar bem. E você vai se sentir melhor, você vai se sentir bem. Mas é preciso, segundo ele, que você tenha noção de que você realmente está sendo explorado. Deu para entender? Você perceba isso. E segue um caminho que você vai estar bem economicamente, porque você percebe
que está sendo explorada e vai seguir um caminho contrário a essa exploração. É isso que ele quer dizer, é isso que ele quer defender. Quando você está bem economicamente, as outras coisas vão fluir. Você vai se sentir bem, você vai estar com mais dinheiro no bolso, vai ter com uma autoestima elevada. Pois bem, para Marx, todos os fatos históricos ocorridos na humanidade tiveram a produção como sua causadora fundamental. Em outras palavras, desde que o homem saiu da propriedade coletiva na pré-história e evoluiu para a propriedade privada, passou a disputar o poder, que na maioria das vezes passou a ser exercido por uma classe dominante que explorava uma classe dominada. Isso é uma característica do capitalismo, explorando a classe dominada. Vejamos aí, então. Materialismo dialético. Para Marx e Engels, toda a produção econômica da humanidade passou a ser fator gerado por um modo de produção que funciona até seu limite. Não é? Você tem um modo de produção que vai funcionar até seu limite. Quando esse limite é atingido, as contradições das relações produtivas e do trabalho acabam por levar a seu fim, pondo em seguida um novo sistema econômico no lugar. Sai um sistema e entra outro. Em outras palavras, quando se esgota o modo de produção, isto é, quando não atende mais à necessidade da sociedade, este é substituído por outro. Quando você não atende mais àquela necessidade daquela sociedade, você fatalmente vai ser substituído por outro. É isso que ele está querendo dizer aqui. Tá bom assim? O homem vai sendo substituído. Isso acontece muito na visão, não é? Na visão capitalista. A luta de classe. A superação e o esgotamento do sistema capitalista só poderiam ocorrer com a luta de classes. O trabalhador, insatisfeito com o capitalismo, em certo momento, ele vai se rebelar, ele vai se revoltar, ele vai fazer algo para deixar bem claro que ele está insatisfeito. Não é? É isso mesmo. E promove ações para derrubar o sistema capitalista. Ele está insatisfeito com o capitalismo, se rebela e promove ações para tentar derrubar o sistema, instalando o socialismo como forma de governo. Cada evento da história pôs classes ou camadas sociais em disputa pelo espaço político e econômico, sempre havendo aquela que controlava a produção e a que era explorada para produzir. Foi assim no feudalismo, quando a burguesia comerciante não aceitava mais pagar impostos dos feudos e também quando a burguesia francesa, cansada dos altos tributos, promoveram a revolução. Então, a mesma situação que foi vivenciada pela burguesia durante a Revolução Francesa, aliás, durante, não é, aquele período pré-revolucionário que a França, o Estado francês cobrava altos impostos para com os burgueses, massacrando os burgueses, fatalmente isso vai fazer com que os burgueses pudessem se rebelar. E eles se rebelaram. Através de quê, professor? Através da revolução. Uma coisa que eu disse lá atrás.
A Revolução Francesa, ela é uma revolução tipicamente burguesa. A burguesia interessada em promover a revolução. Como ela não tem, a burguesia naquela época da revolução não tem número suficiente para fazer uma revolução, o que é que ela faz? Ela usa os camponeses, para que os camponeses ali pudessem pegar em armas e tomar a frente da revolução, invadir a prisão política da Bastilha e derrubar a Bastilha, libertar os presos políticos dali. Então, a revolução havia acontecido na França em 1789. E aqui em 1848, Karl Marx apresenta a luta desses burgueses, a luta dos camponeses, como sendo um exemplo a ser seguido, para que pudessem se rebelar. Eu estou me fazendo claro? Acredito que sim. Então, é preciso que você tenha isso em mente. Não esqueça. O que o Karl Marx está escrevendo sobre socialismo, sobre luta de classe como sendo um dos pilares, um dos quatro conceitos fundamentais do socialismo, está entre esses quatro conceitos. A luta de classes não vai ser à toa. Ele verificou que todas as vezes que os trabalhadores começam a se rebelar, começam a se unir, eles conquistam algo. Ele vai dizer, trabalhadores univos. E para se unir, teria que fazer o quê, professor? Teria que formar sindicatos. Daí vem aquela situação, né, que a maioria dos sindicalistas são socialistas. Então, ele observou o que aconteceu lá na França e trouxe para si essa responsabilidade de escrever uma teoria. Não é? É assim mesmo. Uma outra característica, um outro conceito, um outro pilar, mais-valia, é o lucro dos capitalistas. O trabalhador produz determinado bem, ele produz. E neste é colocado um valor pelos donos das indústrias e empresas. Parte desse valor é o lucro, destinado apenas aos empregadores. E para o pagamento da mão de obra, o trabalhador recebe o quê? Salário. Salário, meus amigos, salário. Tem aqui uma coisa que eu já falei. Vamos lá, aconteceu. Ao longo da história, vários conflitos, revoluções e guerras aconteceram, usando propaganda política e os chamados slogans, que, do ponto de vista do marketing, surtiam um efeito muito favorável a quem criava. Alguns ficaram marcados como a América para os americanos, do presidente James Monroe, defendendo a independência dos países americanos, um povo, uma nação líder, que justificava o nazismo de Adolf Hitler, e para frente Brasil, criado no governo de Emílio Garrastazu Médici, mas, sem dúvida, um lema ficou para a história. Trabalhadores, que diz, não é? Vamos agora conhecer uma outra doutrina social. Que doutrina é essa, professor? O anarquismo. Vamos lá. Embora tenha ganhado muita força e se consolidado após as revoluções liberais de 48, o socialismo surgiu, na verdade, no fim do século XVIII. Não foi diferente com o anarquismo, que teve, inicialmente, suas bases montadas através de William Godwin, que defendia o fim da propriedade privada e do consumismo. Para ele,
só se deveria produzir o que fosse necessário para o consumo, sendo coletiva toda essa produção, desde as ferramentas até seu produto final. Pois bem, o anarquismo mais do que uma simples ideia, defendia a completa liberdade das pessoas, sem o domínio de nenhuma instituição política, inclusive a religião, que era vista como uma das maiores causadoras da falta de liberdade. Mas a base principal do anarquismo é o posicionamento contrário ao Estado político centralizado. Em outras palavras, uma política centralizada não funcionava porque impedia a livre produção do povo. Portanto, os anarquistas entendiam que só uma organização política que não tivesse um governo poderia livrar as pessoas da dominação política e econômica da burguesia. Então, o anarquismo quer livrar as pessoas de dominação política ou econômica e quer que elas atendam um Estado livre, uma liberdade para poder fazer o que quiser. Não vinha alguém determinando e restrita. Temos assim, continuando aí, os anarquistas defendiam a produção e o governo comunitário. Na prática, queriam estabelecer uma organização social baseada na economia, em que tudo que fosse produzido seria repartido de forma igualitária e de acordo com suas necessidades. Todas as decisões deveriam ser tomadas de forma coletiva, em instituições que se assemelhavam a assembleias, rejeitando o Estado político e qualquer forma de opressão contra as pessoas. Tudo seria definido, tudo deveria ser resolvido através de assembleias. O anarquismo não quer um governo pronto, regras políticas e econômicas. Não. Ele quer que a população, o anarquismo deseja que a população formem assembleias e possam definir seu futuro. É isso que eles querem, é isso que eles desejam. É uma coisa que vai ser bem diferente, muito diferente do socialismo e do capitalismo? Sim, de fato, muito diferente. A absorção disso pela sociedade é bem complexa, não é? Bem complexa. A Comunidade de Paris, a Comuna de Paris, é um movimento de revolta que acontece na cidade de Paris, na França. Vamos lá. Os movimentos revolucionários na França vinham desde o século XVIII, deixando o povo em constante tensão política e militar. A Revolução Francesa, o Império Napoleônico, e as revoltas liberais de 1848 foram de parte do seu território, olha aí, como no caso da guerra, perdeu a Alsácia-Lorena. Esse vai ocasionar a Primeira Guerra Mundial. Percebam isso aqui, guardem isso aí na sua mente, guardem isso,
que essas revoltas e essa disputa, essa guerra entre França e a Prússia, que depois vai se tornar a Alemanha, porque a Alemanha não vai se unificar agora, vai ser um dos motivos para a eclosão da Primeira Guerra Mundial. Essa derrota foi o estopim de um movimento, o início da Comuna de Paris, por conta da perda desse território pela França. A Prússia foi, entrou em conflito e conseguiu ter para ela esse território rico em minerais, muito rico, muito importante para o desenvolvimento de qualquer país que fosse. Essa derrota foi o estopim de um movimento. O povo não aceitava a derrota para os prussianos e a instabilidade política começou a ganhar força. Temendo perder o controle, a burguesia que compunha maior parte da Assembleia e governava a França, tomou a medida de convocar eleições na Assembleia Nacional. Os deputados eleitos foram os conservadores, donos das terras produtivas. Isso ia de encontro às vontades dos habitantes de Paris, que, em sua maioria, burgueses da classe média, que queriam mais liberdade nas relações comerciais e da produção da França. Então, a sede do governo francês foi tirada de Paris e levada para Versalhes. A população de Paris, revoltada, já estou saindo da página 306, vindo para a página 307. A população de Paris, revoltada com a derrota na guerra e com a continuidade das propriedades nas mãos dos conservadores, organizou um movimento que ficou conhecido como Comuna de Paris, quando os trabalhadores instalaram um governo proletário, que significa trabalhadores, e socialista. Na Comuna foi eleito um conselho com representantes de várias tendências políticas do socialismo e com republicanos. O programa socialista de governo não foi empregado, mas houve algumas mudanças muito importantes. Livre, significa livre, laica e duradoura. Estatização das indústrias, que passariam a ser administradas pelo Conselho da Comuna. Tabelamento dos preços de produtos essenciais. A sobrevivência da população, a apropriação das terras pela Comuna, e em 1871, após 75 dias de governo, a Comuna tomou o poder, tomou o governo, né? Apesar de toda a reação do governo, mas o movimento durou 72 dias, as tropas francesas invadiram Paris, mataram 20 mil pessoas, pondo fim à Comuna de Paris. Temos uma pergunta na página 307 que diz assim: os séculos 18 e 19 apresentaram transformações econômicas e políticas que mudaram a forma de relação social e de trabalho. Faça uma reflexão e comente o panorama político no momento de surgimento da consolidação do socialismo. Você tem que lembrar que, durante o surgimento do socialismo, houveram duas evoluções que vão colaborar para que essa teoria possa surgir, que é a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Esses dois fatos foram decisivos para o período. Revolução Industrial e Revolução Francesa, pode colocar aí, Revolução Industrial e Revolução Francesa vão colaborar para o surgimento do socialismo e do anarquismo. As mudanças propostas por essas duas revoluções
as mudanças ideológicas vão fazer com que surja o socialismo com força. Socialismo utópico, né? Que eu já mencionei, Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, e o socialismo científico com Karl Marx e Frederic